Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu tenho 28 anos, faço parte da Mocidade Espírita do Lar Fé e Amor, no Guarujá, e fui convidada hoje para fazer aqui uma palestra online para vocês, trazer um pouquinho da mensagem de Jesus, trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de amor para esse momento que a gente está passando tão complicado na nossa vida, né? E por conta da quarentena. Então hoje eu vim para trazer um assunto que acho de muita relevância no momento atual em que estamos. Um assunto que é para a gente aproveitar essa quarentena de uma forma útil, de uma forma que a gente consiga aproveitar esse tempo para nos tornarmos pessoas melhores. Então hoje eu vou falar sobre reforma íntima. Eu imagino que se você é espírita, você já tenha ouvido falar desse termo alguma vez na sua vida, mas se você nunca ouviu falar, hoje eu vou explicar um pouquinho o que é e o que esse tema pode agregar na nossa vida, pode trazer de aspecto positivo. Então, antes de tudo, eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre o que Kardec, ou o que Jesus, ou o que Chico tem para dizer sobre o assunto. E nesse momento eu vou falar o que Kardec fala sobre nosso papel como espírita, tá? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. O que significa isso? Significa que nós, espíritas, nós cristãos, não somos perfeitos, não somos melhores do que ninguém, tá? Inclusive existem muitas pessoas que nem têm religião e muitos até não acreditam em Deus, que têm um coração lindíssimo, que têm atitudes muito boas, mas que a obrigação do espírita, a obrigação do cristão é identificar aquilo que ele precisa melhorar, porque sabe que é um ser falho e que deve tomar atitudes para se transformar numa pessoa melhor. E se você está assistindo esse vídeo agora, você pode ter certeza que você já está tendo uma ótima atitude, que é buscar um pouco do conhecimento, buscar formas de se tornar uma pessoa melhor, tá? Então, o que seria a reforma íntima? Vamos aqui imaginar uma casa velha, uma casa que foi construída há bastante tempo, e aí a gente sabe que toda casa velha ela precisa de reparos, certo? Então, o que a gente faz? A gente faz um checklist, né? Eu que trabalho em construção sei muito bem o que é isso. A gente faz um checklist do que precisa ser reparado. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo essas modificações de acordo com as nossas condições do momento. E a reforma íntima é isso. É um momento de autoconhecimento, onde você vai buscar identificar quem é a pessoa que está aí dentro de você, o que esse espírito tem de bom, o que esse espírito tem de positivo e também o que esse espírito tem de problemático, o que esse espírito tem que precisa ser melhorado para ser uma pessoa melhor. E aí, nesse processo de reforma íntima, você descobre um pouco mais sobre você. E aí, com essas respostas que você mesmo vai encontrar, você vai ter que criar um plano de ação, vai ter que criar formas de melhorar esses aspectos que precisam de correção. Então, a reforma íntima é isso. Todos nós temos que fazer isso diariamente. Se você está aqui nesse planeta Terra, nesse mundo de provas e expiações, não tem como você dizer que você não precisa melhorar em algum aspecto, porque todos nós precisamos, tá? Então, quais são os principais objetivos de uma reforma íntima? A gente pode citar, primeiramente, a cura do egoísmo, certo? O que é o egoísmo? Quando você só pensa em você, é quando você não se importa com o bem-estar, com os cuidados com as outras pessoas, quando você apenas pensa no seu benefício e esquece do outro.
E quando você faz um processo de reforma íntima, você identifica que você precisa de ajuda em muitas coisas e que fatalmente as outras pessoas também precisam. Então, você se conhecendo, você para de pensar muito em você e observa mais as outras pessoas. O segundo ponto seria curar o orgulho, que é uma das maiores chagas da nossa humanidade. O orgulho, eu costumo dizer que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E quando a gente fala isso, eu mesma já falei isso na minha adolescência várias vezes, a gente observa quão pequenininho a gente é, né? Essa audácia de achar que as pessoas têm que engolir a gente do jeito que a gente é, isso é muito desagradável. Você ter personalidade é diferente de você ser mal educado, é diferente de você ser grosseiro. Então, quando você faz esse processo de reforma íntima, você entende que nem sempre você tem razão e que você erra muito com as pessoas. E aí não tem como você ser orgulhoso se você erra, né? As coisas têm que ter coerência. Então é um dos objetivos também da reforma íntima. Mais um, que é o mais óbvio, que é se tornar uma pessoa melhor. Quando você se torna uma pessoa melhor, tudo na sua vida melhora. As pessoas ao seu redor, o seu trabalho, a sua família, tudo. Então, só há benefícios em quem se dedica em se transformar em uma pessoa melhor, certo? E como a gente se prepara para uma reforma íntima? Eu tô falando aqui de uma coisa que parece que existem inúmeros processos, mas na verdade, meus amigos, não existe uma regra para você iniciar essa reforma. Cada pessoa vai desenvolver uma maneira de encarar esse processo de transformação dentro de si. Mas existem 3 pontos que auxiliam muito, não apenas nesse processo de reforma íntima, mas em tudo na vida. O primeiro é: cuide do seu corpo como puder. E quando eu digo cuide do seu corpo, não estou querendo dizer para você se matricular na academia amanhã, virar crossfiteiro, não é isso. Cuidar do seu corpo, às vezes nos pequenos detalhes, você já está cuidando desse presente que Deus te deu para encarar a sua missão. Então é ter uma alimentação adequada, é dormir bem, é não cometer exageros com bebidas, com drogas, é você se manter equilibrado, porque não tem como você buscar um processo de autoconhecimento se você não está cuidando de você, certo? Não tem como você buscar o equilíbrio do seu espírito, da sua pessoa, se você fica embriagado o tempo inteiro, não tem como. Então, cuidar do corpo é imprescindível para você conseguir manter o equilíbrio, certo? O segundo ponto é cuidar da sua mente. Infelizmente, a nossa cultura, ela não é muito disso, de se preocupar com os problemas emocionais que nós podemos ter na adolescência, na vida adulta. A nossa cultura, ela nos ensina que nós temos que estudar, fazer uma faculdade, ter um bom emprego, ter o nosso carro, nossa casa, casar, ter filhos e ter uma aposentadoria. É isso. Mas ninguém ensina os filhos, né? Não vou dizer ninguém porque eu não posso ter essa audácia, mas a nossa cultura não tem o hábito de falar sobre educação emocional com as crianças, com os jovens. Ter uma conversa franca com os filhos sobre as dificuldades que eles podem encontrar na vida, sejam elas emocionais, conjugais, financeiras. Então, infelizmente, o mal da humanidade, que é a depressão, ela vem muito disso também, da gente não ter esse preparo aí desde a infância. Então, já que a gente, na maior parte das vezes, não teve, a gente tem que aprender até agora. Eu sugiro isso e falo isso para todas as pessoas, que todos nós deveríamos ter um tratamento psicológico com um profissional,
Você não precisa ser maluco, ser louco, porque eu já ouvi muito disso. Mas eu não sou louco para ter esse tipo de tratamento. Imagina ter um tratamento psicológico acessível, porque infelizmente não é todo mundo que pode ter esse tipo de tratamento, mas é algo que faria diferença demais na vida de todas as pessoas. Mas nesse aspecto, agora que a gente está falando de reforma íntima, a gente cuida da nossa mente através de boas leituras, através de uma meditação, através do estudo, do evangelho no lar. Quando você reserva um tempo ali na sua semana para ler sobre a mensagem que Deus, que Jesus deixou para nós, você já está cuidando da sua mente. Às vezes, 5 minutinhos no seu trabalho, lá na hora do almoço, você pega um vídeo no YouTube, uma palestrinha rápida, assiste, você já vai estar cuidando da sua mente. E aí, automaticamente, a sua energia já vai mudando, o seu corpo já está melhor, a sua mente já está melhor. E o terceiro ponto, para você se preparar para uma reforma íntima, seria fazer atividades que te deixam feliz. Sim. E eu digo a vocês, custa R$0 fazer atividades que nos deixam felizes, porque a gente não precisa fazer grandes coisas, a gente precisa fazer pequenas coisas que fazem a nossa energia, a nossa vibração ficar melhor. Você pode dar uma caminhada na praia, você pode dar uma caminhada no parque, tomar uma água de coco, ir visitar os seus familiares queridos. Não sei, são inúmeras coisas que nos deixam felizes e às vezes a gente não tá com vontade de fazer, mas se você se forçar a fazer, aquela energia, aquela sensação boa de estar fazendo algo que te dá algum prazer, já vai mudar algo dentro de ti. Então, esses são pontos extremamente positivos que vão te ajudar nesse processo de busca de autoconhecimento. Eu sugiro a todos que façam isso, tá? E como eu falei, não existe um processo, uma regra geral para a gente falar de reforma íntima, porque cada ser humano é um universo. Eu sou um universo, você aí que está assistindo é outro universo, e temos que encontrar a forma correta de nos aperfeiçoarmos, de nos tornarmos pessoas melhores. Mas através de leitura, através de muita pesquisa, eu consegui reunir aqui 10 passos e 10 consequências, né? Coisas que acontecem quando você se dedica a fazer uma reforma íntima. Então, o primeiro deles, gente, pare de se lamentar. Quando você gasta a sua energia reclamando, lamentando o tempo inteiro daquilo que existe de ruim na sua vida, você só fica impregnado de energias negativas. Aquela reclamação, ela não vai melhorar em nada. Claro que quando você está com alguma dificuldade, algum problema na sua vida, você tem sim que conversar com alguém. Seja um amigo, seja um familiar, seja um profissional. É importante você ter o diálogo para você conseguir aliviar essas dores. Mas ficar reclamando sem uma atitude efetiva para mudar a tua situação não adianta. Então, se você quer fazer uma reforma íntima, para de falar um pouquinho, para de reclamar um pouquinho, se cala, reflete, porque é melhor. Em um determinado momento da minha vida, eu estava passando por um momento muito difícil e uma pessoa me mandou uma mensagem que eu queria retrucar daquele jeito, sabe? Nada espírita. E eu senti no meu coração a seguinte frase: se você não tem algo de bom para falar, algo edificante para falar, não diga nada. Então o silêncio é uma grande atitude. A reflexão é uma grande atitude. Então começa parando de reclamar, que você vai ver que a energia ao seu redor já vai melhorar, tá bom? O segundo ponto é: não espere estar bem para iniciar. Se você está aqui nesse vídeo, você não tem mais a desculpa de dizer que não sabia, que não tinha informação de como fazer para se tornar uma pessoa melhor. Então, assim, lá no início, quando eu falei de se preparar para a reforma íntima,
É lógico que é melhor quando você faz algo consciente, quando você tem um preparo. Mas o momento certo é a partir do momento que você identifica que você precisa melhorar. E aí, aos pouquinhos, você vai ajustando o seu método e consegue tomar novas atitudes, tomar uma postura diferente em relação à vida, em relação às escolhas que você faz. Então, não espere você falar assim, eu quero, daqui a um mês eu vou estar de férias, eu vou fazer. Se bem que este momento, até por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto, mas esse momento da quarentena, ele é perfeito pra gente tirar para uma forma útil de utilizar esse tempo que a gente está em casa para aprender um pouco mais sobre nós, sobre o que a gente precisa melhorar, aproveitar esse momento com a nossa família, com os nossos amigos mais próximos. Então não espera. O momento de você começar é agora. Encerrando esse vídeo, você já vai refletir, já vai pensar no que você pode fazer para melhorar o ser que você é, porque foi para isso que você veio, foi para isso que eu vim aqui para a Terra, para esse mundo de provas e expiações. Terceiro, acredite no poder da oração. A oração é mágica. A oração, muitas vezes nós nos enganamos achando que a gente tem que falar palavras bonitas, que a gente tem que reservar um momento específico para falar com Deus, mas a oração nada mais é do que uma conversa muito franca com Deus, onde você pode agradecer, onde você pode exaltar, onde você pode pedir. Então, você não precisa ter formas certas para conversar com Deus, afinal ele é seu pai, ele é meu pai. Eu, quando falo com Deus, parece que eu estou falando com a minha mãe, que é com quem eu tenho mais intimidade. Então, quando estou feliz, eu choro de alegria, eu falo com verdade. Quando eu estou brava, eu falo brava, estou sempre sem razão, mas eu falo na sinceridade, porque Deus conhece o nosso coração. E não tem como você ter uma intimidade com Deus se você não conversar com Ele. E a oração, ela pode ser a qualquer momento. Antes de dormir, ao acordar, quando você está no ônibus, quando você está no seu horário de almoço, qualquer momento é momento de orar. E tenha certeza que todas as nossas orações, elas são ouvidas. Todas. É que muitas vezes nós buscamos um imediatismo quando a gente está pedindo alguma coisa, a gente acha que a gente vai pedir, e Deus só ouve quando Ele atende rápido, e não é assim. Quantas vezes na vida a gente está passando por um momento de dificuldade, algo muito triste, algo que abala as nossas estruturas, e aí passa um certo tempo, algo de muito bom acontece, e aí a gente vem com aquela reflexão, poxa vida, se eu não tivesse passado lá atrás por uma coisa tão ruim, hoje eu não estaria com essa bênção ainda maior. Então, nós temos que ser resilientes e entender que o tempo de Deus é muito mais inteligente, muito mais eficiente do que o que nós julgamos ser, tá bom? Então, acredite no poder da oração, tá? O quarto passo é reconhecer as nossas falhas. Sim, no processo de reforma íntima, nós somos jogados de frente com os nossos principais defeitos. E aí é um momento que às vezes é muito delicado, porque a gente tem que aprender, primeiramente, a reconhecer esses erros. Segundo, trabalhar o auto-perdão, porque quando a gente cria uma certa consciência das coisas, a gente percebe quão falho a gente é, e às vezes isso dói muito. Quando nós identificamos que nós erramos com alguém, quando nós identificamos que nós fizemos alguém sofrer, isso dói muito. Então a gente precisa desenvolver também o auto-perdão, tá? E reconhecer as falhas é uma atitude muito bonita. Parar de colocar a culpa no outro, de todos os problemas que você tem, certo? Muitas das coisas ruins que acontecem conosco,
obviamente não são causadas por nós, mas muitas vezes são permitidas, certo? Isso não é verdade o que eu estou falando? Que às vezes a gente se permite passar por circunstâncias que a gente não precisaria, mas a gente se mantém ali, muitas vezes por orgulho, muitas vezes por apego. E aí é esse o momento que a gente tem que falar, não, peraí, eu estou fazendo mal, para mim ou para alguém. Então reconhecer as falhas é um ponto primordial no processo de reforma íntima, para que você até consiga ter mais empatia com os outros. Saber que você falha faz você compreender que o outro também falha. E se você quer o perdão, você também tem que liberar esse perdão para o outro, certo? Mas o quinto passo, ele é complicadíssimo. Você vai ser testado naquilo que você mais precisa aprender. Meus amigos, como estamos neste mundo de provas e expiações, nós somos testados o tempo inteiro. E a partir do momento que você se determina a ser uma pessoa melhor, a ter uma nova atitude, a não se deixar levar pelos seus instintos apenas, vai acontecer que muitas circunstâncias que fazem você errar vão surgir bem na sua cara. Então imagina só, você que é fumante, e aí você quer parar de fumar. Você fala, não, a partir de agora eu não fumo mais, vou evitar ficar perto de pessoas assim, situações que me lembrem o cigarro. Eu não vou ficar perto para não me sentir tentado. E aí eu digo a você, vai aparecer um monte de circunstância te tentando a ir para esse caminho que você não quer estar. E você precisa estar preparado. Então, são testes, meus amigos. Essa é a realidade da vida. Se você quer mudar muito algo em você, as circunstâncias que fazem você ir até essa situação vão surgir. Então, você tem que ser forte e ser consciente de que você vai ser tentado e que você tem que ter força para conseguir passar por tudo isso. O sexto passo é estudar, buscar conhecimento e inspirações. O estudo é um tesouro que ninguém consegue tirar de você. Desculpa o barulhinho da moto, tá? Minha mãe sempre falou isso pra mim, eu absorvi muito isso na minha vida. Então, quando você estuda, você está enriquecendo o seu espírito. Então, aproveitar esse momento de reforma íntima para ler obras que te agreguem algum conhecimento espiritual, emocional, assistir vídeos, já que você muitas vezes está lá no YouTube vendo um monte de coisa nada a ver, poxa vida, pega um momentinho, pega 10 minutinhos do seu dia para assistir um vídeo falando sobre algum assunto emocional, espiritual, que agregue a pessoa que você é. E buscar inspirações, se você tem alguém que você admira na sua vida, algum colega de trabalho, alguma pessoa de alguma casa espírita, algum representante religioso, enfim, uma pessoa que é inspiradora, se aproxime dela. Busque conhecer a história, a essência, as experiências. Isso tudo vai ajudar você a se inspirar, a se motivar a ser uma pessoa melhor. Então, conhecimento, estudo e inspiração são coisas primordiais nesse caminho, tá bom? O sétimo passo é pratique o bem. Sim, a caridade, ela é maravilhosa, ela é tão gratificante que a pessoa que está recebendo a sua ajuda, ela não tem noção que quem está recebendo muito mais ajuda é você que está fazendo aquilo. E a caridade, a prática do bem, ela não está ligada apenas à questão material, dinheiro, né, alimento. Claro que a caridade material, ela é muito importante, porque os nossos irmãos mais necessitados precisam de ajuda e Deus fica muito feliz quando a gente consegue dispor de algum recurso para ajudá-los. Porém, existe uma outra caridade que é muito simples
e que pode mudar vidas, que é a caridade da atenção. Quando você dá atenção a uma pessoa, quando você a ouve, quando você é amigo, quando você é um bom ouvinte, você não tem noção do quanto você pode ajudar uma pessoa. Quando você conversa com alguém que está em depressão, quando você conversa com uma pessoa idosa, que muitas vezes as pessoas não têm paciência de ouvir, você está fazendo um bem tão grande, você está aquecendo um coração. Então não ignore isso. Um momento que você dá atenção para uma pessoa que precisa, você está sendo uma luz, um caminho de luz para aquela pessoa. Então vamos observar quem está precisando de ajuda, quem está com umas postagenzinhas tristes, quem está um pouco quieto demais. Procura essa pessoa para conversar. Essa é uma prática do bem que vai vir aqui, ó, a recompensa dentro de você. Não é da outra pessoa, não. Dela também, mas de você é muito mais. O 8º ponto é: algumas pessoas vão começar a te amar menos. Como assim? Quando você se determina a ser uma pessoa mais correta e boa, quem não estiver na mesma vibração que você vai acabar se afastando, meus amigos. Porque a afinidade é quando você enxerga no outro algo que existe dentro de você. Então, se existem pessoas que estão ali ao seu redor e não compartilham da mesma ideia que você, o mesmo objetivo que você de estar no caminho do bem, essa pessoa vai acabar se afastando. E tudo bem. Às vezes vai doer, mas se a pessoa for seu amigo de verdade e gostar de você, ela vai continuar. Inclusive, vai até se inspirar com a sua mudança. Mas se a pessoa for embora, tudo bem. Todo mundo tem um tempo para se encontrar. A gente só não pode desistir desse caminho por causa de ninguém, tá bom? Que isso fique muitíssimo claro. O 9º ponto é: floresça onde Deus te plantou. Então, você está na família que você tinha que estar, você está no trabalho que você tinha que estar, você está no contexto social que você tinha que estar. Claro que você tem que buscar a melhoria da sua vida sempre. Você está num lugar que você não gosta, que você não se sente feliz, você tem que buscar a mudança. Só que enquanto você não consegue fazer essa mudança, seja a melhor pessoa que você puder ser. Porque Deus não faz as coisas de maneira não pensada. Se você está num contexto que não é bacana, tem algum motivo. E você precisa encontrar qual é esse motivo e trabalhar para que a sua resposta, para que as suas atitudes sejam as melhores. Porque Deus, Ele conhece o coração de cada um. Então aproveite os momentos divergentes, complicados da vida para florescer. Porque eu tenho certeza que Deus está vendo isso. E a mudança vem para quem sabe ser resiliente, para quem sabe ter fé de verdade, tá bom? Eu falo isso, não é da boca para fora, mas muito por experiência própria de estar em alguns contextos da minha vida muito infeliz, sem entender o porquê, e através da paciência, da oração, da resiliência, como mágica, eu fui tirada daquele contexto terrível e colocada num outro muito melhor. Então tenha essa paciência, tá bom? E o 10º é: quanto tempo demora a reforma íntima? Bom, ela se inicia no momento em que você se define que você quer melhorar e ela acaba até... ela não acaba. A reforma íntima, ela é para sempre. Você, claro, pode reservar um período da sua vida, se você quiser fazer um intensivão, vamos dizer assim, você pode reservar algum tempo para você se conhecer melhor, tirar aí um período sabático, como dizem, mas a manutenção dela é eterna, porque por mais esforço que você tenha, na sua vida sempre vai surgir situações complicadas. E aí você precisa trabalhar a sua inteligência e tudo que você aprendeu com esse período de reflexão. Então a reforma íntima acontece desse jeito, se iniciando agora e vai para sempre.
E bom, meus amigos, essa foi a mensagem de hoje. Do fundo do meu coração, eu vou me sentir muito feliz se alguns de vocês que estão assistindo resolverem tomar uma nova postura de vida a partir de hoje, que vocês consigam identificar tudo que tem de bom em vocês e tudo que tem de complicado, que precisa de um ajuste, porque Deus, ele considera muito mais a nossa intenção do que as nossas atitudes. Claro que a gente tem que se esforçar, né? Mas temos que buscar esse caminho do bem. Jesus deixou aí muitas mensagens, muitas orientações que a gente tem que utilizar como um manual de conduta para a nossa vida. É isso. Bom, muito obrigada de todo o coração pela atenção de vocês. Só de vocês estarem aqui ouvindo essas palestras online nesse momento que não pode sair de casa de jeito nenhum, né? Só em situações extremas, mas só de você estar fazendo isso, você já está enriquecendo o seu coração e iniciando essa reforma, tá bom? Muito obrigada mesmo, de coração. Muito obrigada à Casa Caminho de Luz de Bertioga. Que Deus abençoe todos vocês e em breve a gente vai poder estar junto novamente, se abraçar, se encontrar e falar mais uma vez da mensagem que deixou Jesus em nossas vidas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.